Olá, gente, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, hoje aula de Geografia e História. E a tia convida vocês a fazer uma viagem na nossa cidade. Vamos agora andar pela nossa cidade, vamos agora entender um pouco sobre a nossa bandeira, a bandeira de União dos Palmares. Vocês estão aqui visualizando esta bandeira e vocês percebem que tem cores predominantes. Quais são elas? Então, nós temos aqui o verde, o preto, nós temos o amarelo e o vermelho, não é isso? Então, essas cores são cores afro. Ah, tia, mas por que cores afro? Porque ela representa, essas cores, aqueles escravos que vieram se refugiar aqui, na época dos quilombos dos Palmares. Então, essas cores da nossa bandeira de união representam essa comunidade afro, tá bom, gente? Então, tudo aqui que está aqui tem um significado. O ramo do algodão representa a nossa agricultura lá na década de 40. A cana, o ramozinho de cana, representa o quê? Representa a nossa economia como a maior economia, na época da colonização. E também o sol. Vocês percebem que em cima, nós temos um sol, o sol brilhante, o sol raiante, que representa o quê? Novos tempos, o futuro, representa novos dias. E logo após tem uma ondulação que representa o quê? A nossa Serra da Barriga, Essa parte preta, ondulada, representa a nossa Serra da Barriga como o quê? Como o nosso memorial, o nosso ponto turístico maior aqui da nossa cidade, reconhecido nacionalmente e internacionalmente, não é isso? E também nós temos um rio. Esse rio é o quê? O nosso rio Mundaú, que ele corta a nossa cidade. Então, tudo que tem na nossa bandeira, ele tem um significado. E nós temos também a frasezinha embaixo, do nosso brasão, que diz que libertas super hominha, que quer dizer o quê? Terra da liberdade. Por isso que a nossa cidade é conhecida hoje como União dos Palmares, Terra da Liberdade. Não é isso? Então, assim, vamos fazer agora uma viagem no tempo, dando um passeio nessa cidade, tá certo, gente? E a tia já está falando muito da Serra da Barriga. Esse é o nosso primeiro ponto turístico que a gente vai visitar, Vocês percebem aqui atrás a tia falando também e vai estar mostrando aqui a Serra da Barriga, A Serra da Barriga, onde abrigou vários quilombolas, na época, escravos refugiados. Lembra da nossa aula de história, que a tia sempre fala que os negros já não aguentavam mais trabalhar em diversas regiões do Brasil e eles vieram para cá e o Quilombo dos Palmares ficou conhecido como um dos maiores, o maior quilombo aqui do Brasil, tá certo, gente? E hoje ele é o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, onde há toda uma história lá em cima. Então, quem teve a oportunidade de ver o quilombo, ver também uma história linda, Uma história de luta pela liberdade. Ok, gente? Então, a tia vai agora um gancho, vamos para o nosso centro, Vamos ver a nossa cidade. Vamos ver o Museu Jorge de Lima, o museu, a Casa do Poeta Jorge de Lima, o Memorial Jorge de Lima. Então lá, quem foi Jorge de Lima? Poeta, jornalista, escritor. Então lá tem vários livros que ele fez, lá funciona uma biblioteca, lá foi onde Jorge de Lima morou, Uma pessoa muito influente na nossa sociedade, um estudioso exemplar, Então assim, um cidadão palmarino, que tão bem representou a nossa cidade, tá certo, gente? Então tá aqui, a imagem da Casa Jorge de Lima, do Memorial Jorge de Lima. E agora, vamos lá, vamos andando mais um pouquinho, nós vamos conhecer o Museu Maria Mariá, a casa da jornalista, professora, historiadora Maria Mariá. Aqui vocês percebem, a casa dela. Então, mas o que é que tem nessa casa? Nessa casa
Existem o quê? Objetos antigos, né? Objetos que a gente vê o modo de vida daquela época, da antiguidade, da época da colonização, né? Então, Maria Maria, a tia já falou muito com vocês sobre ela, né? Que ela era uma professora, era uma mulher que estava à frente do seu tempo, foi a primeira mulher a usar calça na nossa cidade, né? E a casa dela hoje funciona como um museu. Então, quem quer conhecer a história da Maria Maria, é só ir lá no museu, que está tudo intacto, do jeito que ela, enquanto ela estava viva. Ok, gente? Então, a tia quer apresentar a vocês mais um ponto, né, que é o povoado Muquem. No povoado Muquem, a gente já falou em várias aulas aí, são o quê? São remanescentes quilombolas, tá bom, gente? Então, aquelas pessoas que lá moram, elas são de descendência daqueles negros refugiados, entendeu? E foi juntando várias etnias. E as pessoas que lá estão, elas simbolizam esse povo, né? Esse povo tão importante. Lá predomina o quê? O artesanato, como a gente já falou em outras aulas também, né? Eles usam muito o artesanato como forma de subsistência, de se manter, né? São pessoas muito cativas, que conhecem muito a história. Então, também lá é um ponto turístico. Mas esses pontos turísticos, o que é que tem a ver para a nossa cidade? Esses pontos turísticos nada mais são do que pontos de referência onde houve uma história, onde foi marcada uma história para um novo tempo acontecer. Então, todos esses pontos que a gente viu são pessoas influentes que foram o quê? Tesouros da nossa cidade. Hoje, eles podem não mais estar aqui, mas a história ficou. Então, os tesouros vivos que aqui estão, eles fazem com que essa história não morra. Tipo o nosso tesouro vivo da nossa escola, o nosso Cleiton, né? O nosso amigo Cleiton. O Cleiton hoje, ele leva a nossa história para outras pessoas, para outras regiões. Então, nós, enquanto cidadãos palmarinos, nós temos o dever de conhecer a nossa história e de elevar a nossa história para outros povos, tá certo? Agora a tia convida vocês a fazer uma viagem na localização do bairro que vocês moram, tá certo? Vamos lá com a tia. Nós estamos dentro da cidade de União. A tia colocou 4 pontos históricos, mas a gente tem que conhecer a nossa localidade. Então, o bairro Sagrada Família é o bairro da nossa escola, é o bairro onde os alunos habitam e a gente precisa conhecer ele. Vejam só aqui com a tia. Todo esse aqui, toda essa região aqui está no mapa da nossa cidade, tá bom, gente? Está no nosso mapa. E vocês visualizam que é como se fosse aqui um desenho, mas de cima dá para ver todo o bairro. Aqui vocês percebem várias ruas, o nome de ruas. E na nossa atividade vai estar lá cada nome desse que representa, que está ligado aos negros, aos escravos. Tem várias ruas do Conjunto Sagrada Família que visualiza isso aí. Aí vocês vão fazer uma visão. Será que vocês conseguem visualizar onde vocês estão inseridos, onde vocês estão morando? A rua que vocês estão morando, dá para ver. E vocês aqui nesse mapa, vocês visualizam a nossa escola? Onde é que fica a rua da nossa escola? Onde tem um CRAS, não é, gente? Tem a escola, tem o posto de saúde. Vocês conseguem visualizar essa rua? Então, aqui vocês façam a viagem do tempo, tá bom? Vocês estão aí com esse mapa na atividade de vocês e vocês vão fazer uma maior visualização, tá bom, gente? Então, a tia finaliza a nossa aula de hoje mostrando a vocês que a nossa cultura, ela só vai estar viva se cada um de nós passarmos para as próximas gerações todo esse contexto, toda essa história. Tá bom, gente? Então, assim, queria ter eu tempo para falar um pouco mais sobre essa história, um pouco mais sobre a nossa cidade, mas a gente, aos poucos, a gente vai destrinchando tudo isso aí, tá bom, gente? Então, um beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima.